O Brasil é uma ilha na América do Sul. Ontem vimos aqui um vídeo onde na qual abordou-se, né, Coutinho lá que explicou mais ou menos o ponto dele de vista sobre como o Brasil é diferente de outros países latinos. Agora, bate muito com essa questão da ilha, né? Me recomendaram de novo aí o vídeo do canal Aprendendo Português Brasileiro. Muito obrigado por vocês terem ficado atentos no vídeo para conectar um com o outro. Esse aqui é o vídeo da professora Holdry. Na verdade, a professora Holdry já comentou no nosso vídeo do último que a gente fez o react do canal dela. Professora Holdry, um abraço para a senhora. Bora lá ver o vídeo. Link original do vídeo, todos os créditos estão aqui na descrição. Vamos lá saber o que é que se trata esse vídeo. Será que o Brasil é mesmo uma ilha? O Brasil é uma ilha na América do Sul? Vamos falar sobre isso e vem comigo. Aprendendo português brasileiro. Olá, ótimo dia para você. Você está na Aprendendo Português Brasileiro. Eu sou a professora Audrey e neste canal eu falo sobre português para estrangeiros. No vídeo de hoje eu vou abordar um tema que eu considero muito interessante. Olha essa Kombi, esse Kombi, cheio fofinha. Olha que pequenininha, achei fofinho. Esse aqui é o primo do Fusca, né? O primo do interior do Fusca. Pode crer. E já vou deixar aqui a questão para você pensar. O Brasil é uma ilha na América do Sul? Eu quis fazer este vídeo depois que eu recebi uma indagação, uma pergunta em aula, quando um aluno me disse: professora, eu acredito que talvez vocês aí no Brasil se sintam como os australianos. E eu achei esta questão curiosa. Eu perguntei para ele: por que você acha que a gente se sente como os australianos? E ele, como tem contato com pessoas deste país, me disse: olha, conversando com as pessoas que moram na Austrália, elas me disseram que elas se sentem isoladas, isoladas no continente, isoladas pela questão linguística, pela cultura. E quando você me fala alguma coisa em aula, me dá a mesma impressão sobre o Brasil. E eu achei este comentário muito interessante e pude observar, depois disso, algumas opiniões de pessoas que moram fora do Brasil, que fazem parte dos países vizinhos e que colocaram suas opiniões de uma forma que me fez lembrar deste comentário deste aluno sobre a Austrália, de como... Espera aí, a professora Holdry me lembra muito a professora Márcia Macedo, né? Márcia Macedo ou Fernanda Macedo? Onde a gente viu o react dele, onde ela falou por que o brasileiro fala cantando. Imagina uma conversa com a professora Macedo e a professora Holdry. Cara, imagina, tenta imaginar isso. Tenta só imaginar. Elas falam palavras por palavras, pausa por pausa. Não dá para ter argumento com pessoas assim que parece que essa psicopatia, rapaz. Onde vem tanta calma? Por que não tem aquela vontade de falar tudo de uma vez? Por que não falar assim? Mas é muito interessante, ela te prende, né? os australianos se sentem. E pensando bem, Cara, tô suando que nem eu porco, acredito peraí. que de certa forma, então, Brasil e Austrália talvez possam compartilhar do mesmo sentimento. Mas para falarmos sobre este assunto, eu vou colocar aqui para você 3 motivos de por que eu acho que o Brasil talvez seja uma ilha na América do Sul e vamos ver o que você pensa sobre isso. Culturalmente, já respondo aqui.
O Brasil é uma ilha, culturalmente. Na América do Sul, o Brasil é uma ilha. Bom, o primeiro motivo de que porque talvez o Brasil seja uma ilha na América do Sul, eu acredito que possa ser pelo tamanho. Então, o motivo número 1 é o tamanho do Brasil. Olhando desde o meu ponto de vista, eu que estou totalmente inserida aqui na realidade do país, eu digo para você que já é um pouquinho difícil nós brasileiros, dentro do território brasileiro, mantermos algum tipo de contato, algum tipo de intercâmbio com estados vizinhos. Eu não estou dizendo que isso não exista, mas eu estou dizendo que já é um pouquinho difícil. Ou seja, a questão das distâncias, elas influenciam sim aqui no país. Ontem eu estava no Google Mapa e me ocorreu em ver o Brasil, sabe, visitar os estados, principalmente esse estado da Ilha do Sul, aqueles bairros assim que ficam parecendo maquetes, sabe? Uma das coisas que me intrigou foi a questão do isolamento das cidades no Brasil. E eu pensei que isso fosse uma particularidade da região sul. São Paulo também acontece a mesma coisa, Rio de Janeiro, né? Tem lá também no norte do país, no centro, quer dizer, o país inteiro. Eu acho que o único estado que eu não fui ver foi o Acre e o Amapá, se eu me lembro bem. Porque eu estava pesquisando, cara, sabe, é verde em todo canto, mas a cidade está no meio. Principalmente as cidades do interior. Já as cidades litorâneas, do tipo, atrás tudo é mato, tudo é verde. Mas na frente, cara, é o primeiro mundo. Então eu falei, nossa, agora vendo a professora falar sobre essa questão da distância, do isolamento, as coisas batem, entendeu? As coisas batem. Então, o que acontece muito aqui no Brasil, o que eu observo muito, é que o máximo de contato que a gente consegue ter com o Estado brasileiro é justamente quando esse Estado, ele é um Estado vizinho. Então, é um pouquinho mais fácil para a gente, por exemplo, eu que estou aqui em São Paulo, é um pouquinho mais fácil para mim ir para o Rio de Janeiro, ir para o Paraná, pensando nesta questão da vizinhança. Mas isso nem sempre acontece. Então, ou seja, os intercâmbios, mesmo de um estado para outro vizinho, já é um pouquinho mais difícil. De novo, não estou dizendo que seja impossível, não estou dizendo que a gente não faça isso, mas já é um pouquinho mais difícil. Então, você pode imaginar quando nós podemos pensar nos estados que não são vizinhos. Será que existe, então, algum tipo de intercâmbio, de compartilhamento? Aí a questão da distância, ela pesa mais ainda e, novamente, não é que seja impossível para um brasileiro viajar para uma região distante do Brasil. Eu não estou falando isso. É claro que isso acontece. Mas já pode se tornar uma experiência, algo um pouco mais difícil de acontecer. Então, mesmo entre nós, dentro do Brasil, a questão de compartilhamento, então, com estados brasileiros, ela pode se tornar algo não muito fácil de se fazer. E olhando a questão das cidades brasileiras, eu digo para você que eu percebo que cada cidade brasileira tem o seu próprio universo. Isso é verdade. Isso é verdade. O Tim também falou isso. Cara! Isso quando esta cidade brasileira não tem os seus pequenos universos. Se nós pensarmos em São Paulo, capital, eu digo para você que quando você entra em um bairro da cidade, é como se você estivesse
em uma mini cidade. É esta sensação que te dá. Ok. Porque cada bairro de São Paulo tem uma característica, tem uma maneira de ser, tem as suas diferenças. Então a gente já sente isto dentro de uma cidade do Brasil. Cara, essa aqui é a imagem que representa o Brasil no Google. Se você botar no Google, por exemplo, Brasil, a imagem que vem é essa. É muito linda. Essa ponte do jeito que está, do jeito que foi construída. Isso é arquitetura pura, né? Essas rodovias. É muito fácil se perder nessas rodovias. Vamos ser sinceros. Não é muito fácil. Para entrar na cidade, você tem que saber exatamente onde é que uma estrada vai dar. Veja isso. É muito fácil se perder. Aí você fala, pô, me encontra nas Torres Gêmeas. Está aqui Torres Gêmeas, povo. Vais entrar como para ir nas Torres Gêmeas? Será que é por aqui? Será que é por aqui? Eu acho que essa estrada aqui dá para aqui. Desse lado aqui. Agora, essa estrada aqui... Ah, não. Esquece só, meu parceiro. Esquece. Por isso que é muito difícil no Brasil você conseguir ter uma carta de condução. As estradas são complexas. Você tem que entender bem. Tem que estudar. Porque senão, cara, é muito fácil perder ou fazer acidente ali. Você não sabe se está na contramão ou olha só a quantidade de carro. Esquece, mano. Uma única faixa, mas com 3 vias de trânsito. Então você pode imaginar dentro de um estado brasileiro e quanto mais em todo o território brasileiro. E eu estou falando tudo isso para você, para que você possa imaginar então como fica a questão do intercâmbio com países vizinhos. É muito normal, por exemplo, pensando em um lugar que está longe de mim. Vou falar da região norte do Brasil. É muito possível que agora, neste momento, na região norte do país, tenha um cantor, uma cantora, alguém que está fazendo muito sucesso ali na região. E aqui no Sudeste brasileiro, nós nem tomamos conhecimento disso. Ok. Isso acontece muito aqui no Brasil. Ou seja, existe uma cena cultural, por exemplo, que está acontecendo em uma região do país e que não necessariamente esteja acontecendo em todo o país. Então, eu estou falando tudo isso para você entender como que é a nossa visão de nós que estamos inseridos dentro do país. Então, o que acontece muito, até quando a gente viaja de um estado para outro, é até essa surpresa, essa troca que acontece quando um brasileiro escuta um sotaque diferente, ele vê que a pessoa não é de lá e ele pergunta: de onde você é? De que estado você é? Se ele não localiza você no mapa. Ou então ele automaticamente, claro, reconhece e diz: ah, você é de São Paulo. Ou quando uma pessoa está aqui em São Paulo e que tem um outro sotaque, você pode reconhecer e dizer: ah, você é do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, eu acredito que a questão do tamanho do Brasil seja um primeiro motivo para que nós sejamos como uma ilha dentro da América do Sul. Ok. Bom, e agora que eu falei para... São bolhas que muitas das vezes, em certas circunstâncias, são difíceis de romper. Para você sobre o motivo número 1, que é o tamanho, que eu acredito que possa influenciar nesta questão de que porque talvez o Brasil seja uma ilha na América do Sul, eu vou falar de um motivo que eu acredito que seja muito óbvio, que é, número 2, o idioma. Nós falamos português e os nossos vizinhos falam espanhol. É claro que dá pra gente se entender, dá pra gente se comunicar, porque são línguas irmãs.
Não são línguas irmãs. que são completamente diferentes uma da outra, mas olha, eu te digo que a questão do idioma, ela pesa sim. E eu te falo até por uma questão de quando eu estive fora do Brasil. Então, viajando por países vizinhos, eu pude notar justamente este intercâmbio, esta conexão que existe sim entre países vizinhos. Por quê? Porque eles falam o mesmo idioma. Então, a comunicação, ela fica mais fácil. E pelo fato do Brasil falar português, eu acredito que seja sim uma outra barreira para que coisas de países vizinhos entrem no nosso país, e também pode ser uma barreira contrária para que coisas que estão dentro do Brasil, que fazem sucesso, que são boas, que a gente gosta muito aqui no país, não cheguem em outros países. Ok. Então, a questão do idioma, eu acredito também que seja muito importante. Inclusive, já vimos aqui pessoas que são da América Latina, né, que não são do Brasil. Eles acabam dizendo que o Brasil... do jeito que eles falam sobre o Brasil, fica parecendo que o Brasil é um lugar distante. Um lugar distante e tal. Quem mais conhece o Brasil são os vizinhos ali. Aqueles que não são vizinhos... Vizinho de cidades, na verdade, não de país, de cidade. E olha, antes de eu falar do terceiro motivo de que porque talvez o Brasil seja uma ilha na América do Sul, por favor, se este vídeo já está te ajudando nos seus estudos de português, e eu espero que sim, por favor, eu peço o seu like, que ajuda muito o canal e que também vai ajudar com que este vídeo chegue a outras pessoas também que têm essa mesma questão, que pensam sobre isso e que também vão poder tirar as suas próprias conclusões. Lembrando que o link original do vídeo, todos os créditos estão aqui na descrição. Então, por favor, eu peço o seu like e vamos falar do terceiro motivo de por que talvez o Brasil seja uma ilha na América do Sul. E este motivo eu acredito que seja a cultura. Caramba! Eu disse isso no princípio do vídeo. Diferença cultural entre países vizinhos, eu acredito também que possa pesar nesta questão. E de novo, se nós olharmos para dentro do Brasil, que cada estado brasileiro possui a sua própria cultura, eu sempre digo que cada estado brasileiro é um outro Brasil, porque nós somos muito diversos. Então, você pode imaginar como é esta questão, então, com outros países. Porque, apesar de tudo, existe diferença entre o que as pessoas dizem da América Portuguesa e da América Espanhola. Novamente, não estou falando que são coisas completamente diferentes, não estou dizendo que nós sejamos completamente diferentes. Não estou falando isso. Mas que tem lá as suas diferenças, tem. Então, quando eu falo desta questão da América Espanhola e da América Portuguesa, eu não pretendo adentrar neste tema, neste vídeo, porque também é um tema muito rico e isto seria para uma outra oportunidade, para falarmos sobre isso. Mas que a questão cultural, eu acredito que pese e eu acredito que seja diferente, sim, eu acredito que sim. A maneira de nós vermos a vida aqui no Brasil, o que nós consideramos certo ou errado,
talvez possa ser diferente para um país vizinho, porque tivemos histórias diferentes. Então, eu acredito que essa diferença cultural e, às vezes, essa não identificação cultural, isso pode acontecer com algumas pessoas. Eu não estou generalizando isso. Talvez seja, sim, um obstáculo, seja um motivo de que, porque talvez o Brasil possa ser uma ilha na América do Sul. E aproveitando para concluirmos este tema, que eu considero muito interessante, eu vou colocar aqui alguns comentários que eu vi de pessoas que fazem parte dos nossos países vizinhos. E são comentários que eu já vi em outras oportunidades, tá? Que é o seguinte: o Brasil é o seu próprio continente. Esclarecedor. Olha, de certa forma, não está errado. É o que eu disse no início do vídeo. A gente vive muito concentrado na gente mesmo. A gente se concentra muito no que acontece na nossa realidade. Então, como a gente passa realmente muito tempo dentro das nossas questões, de certa forma, a gente pode dizer que o Brasil é um continente em si mesmo. Outro comentário que eu já vi também em várias oportunidades é que o Brasil, como se concentra em si mesmo, ele não olha para os países vizinhos. Cara, isso também eu concordo completamente. O Brasil não presta atenção nos países vizinhos. Nos países vizinhos pode ter um cantor que está fazendo muito sucesso mesmo. No Brasil ninguém liga, entendeu? Isso idem também com os cantores que fazem sucesso aqui na África, aqui em Angola. O brasileiro só liga a cantores, por exemplo, né, artistas que fazem sucesso lá nos Estados da América. Fora isso, eles ignoram completamente. Eu não entendo porquê. Eu não entendo. E aí é o tema do vídeo. Eu acredito que seja pelo tamanho, seja pelo idioma e seja pela questão cultural também. E este foi o vídeo em que eu coloquei a seguinte questão para você: o Brasil é uma ilha na América do Sul? E para pensarmos sobre isso, eu coloquei aqui o meu ponto de vista e coloquei 3 motivos de que eu acho que talvez contribua para isso. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha sobre isso? Você concorda? O Brasil é uma ilha na América do Sul? Comente. É relativo, porque se a gente analisar nesses pontos, claramente o Brasil é uma ilha. Eu diversas vezes já encarei, né, uma situação bem complicada, onde o brasileiro não liga muito sobre o que acontece fora do Brasil. O Brasil, tipo, e aconteceu, e daí? Eu quero saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo. Entendeu? O brasileiro consegue fazer espetáculo com o que tem. Então isso é uma característica que acredito, né, que muitos países deveriam aproveitar também. Agora, isso faz do Brasil uma ilha? Culturalmente, sim, faz do Brasil uma ilha, porque é fácil você ser absorvido pela cultura brasileira. É fácil o resto do mundo absorver a cultura brasileira. Inscreva no canal, ative as notificações de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.